Mateus, capítulo 6, nós vamos ler toda a oração. Hoje nós vamos ficar no versículo 10, mas nós vamos ver toda a oração. Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Assim diz o texto: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo venha nos direcionar, abrir o nosso entendimento, nos dar condições de entendermos a sua palavra, porque muito mais do que uma reflexão intelectual, a palavra do Senhor tem que atingir a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Ó Deus, estamos diante da tua palavra. Que privilégio, Senhor, tu nos dás mais uma vez nesta manhã de olharmos para a tua palavra, especificamente para esta oração que temos refletido, que temos estudado, e nós queremos aprender a orar, assim como os discípulos chegaram diante de ti, Senhor, e clamaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós também, como discípulos, clamamos nesta manhã: Senhor, nos ensina a orar. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, nos dê clareza e compreensão desta verdade sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, hoje, conforme já falei, estaremos vendo a segunda petição. A segunda petição é o clamor pelo reino de Deus. Jesus vai dizer: venha o teu reino. Jesus nos ensina esta oração de clamarmos pela manifestação do reino dos céus. Jesus nos ensinou a paternidade dentro do aspecto da sua intimidade no prefácio. Jesus nos ensinou na primeira petição que nós devemos santificar o seu nome, e agora na segunda petição, clamor pelo reino. E quando nós olhamos, amados, para a segunda petição, nós podemos ver claramente que ela é um elo entre a primeira petição e a segunda petição, porque o clamor para que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas é justamente a manifestação de honrarmos o nome do Senhor. A partir do momento que o reino vem, nós estaremos honrando o seu nome, mas a partir também do momento em que o reino vem, a sua vontade, que é a terceira petição que veremos domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir, também se concretiza a cada momento em nossas vidas. Então essa oração é um elo entre a primeira petição e a terceira petição. Mas o que é que nós vamos ver nesta manhã, meus amados irmãos, que é necessário para que possamos entender esta petição, esta oração, esse aspecto de que nós clamarmos o reino de Deus? A primeira coisa que nós vamos ver é o que é o reino de Deus. Se nós não soubermos o que é o reino, através daquilo que a Bíblia nos revelou a respeito dele, nós não saberemos clamar por este reino. A segunda coisa que nós vamos ver é o que significa este clamor. O que significa clamar: venha o teu reino. E a terceira é qual é o propósito? Por que Jesus nos ensina a clamarmos pela vinda do reino de Deus sobre as nossas vidas? Então, primeiro ponto: o que é o reino de Deus? A definição de reino, irmãos, é o exercício de autoridade suprema que alguém possui, no caso um rei, sobre um domínio, sobre um território. Em outras palavras, reinar é exercer autoridade sobre uma região, é ter domínio sobre um contexto.
Então, esse é o conceito de reino: alguém que exerce autoridade, alguém que domina sobre algo, alguém que está reinando. E quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que as Escrituras nos revelam a respeito do reino de Deus, do domínio de Deus, do governo de Deus, nós precisamos entender duas coisas que às vezes criam uma tensão e que nem sempre as pessoas entendem esse aspecto, porque o reino de Deus tem duas dimensões, só que essas duas dimensões não são excludentes, pelo contrário, elas existem para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. O primeiro aspecto, irmãos, do reino de Deus é aquilo que nunca foi perdido, é o domínio que sempre esteve nas mãos de Deus. E nesse aspecto ele é soberano, é um reino soberano, singular, e é um reino pleno. Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós vamos ver algumas razões do porquê só Deus reina desta forma. Em primeiro lugar, porque este reino sempre existiu. É aquilo que nós falamos com respeito ao nome de Deus, que caracteriza quem é Deus. O nome de Deus é santo, e este reino é santo, porque tudo aquilo que se refere a Deus, todos os seus atributos e ações, dizem respeito ao seu caráter. Então o reino de Deus é santo. E nós falamos que santidade tem a ver com algo singular, algo separado, algo incomum, algo incomparável. E quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que nunca foi perdido, para aquilo que sempre esteve sobre as rédeas de Deus, que é o seu governo pleno, esse governo primeiramente é um governo que sempre existiu, ele nunca teve um início. Quando nós olhamos para as monarquias, quando nós olhamos para os governos de qualquer instância, de forma de se governar, nós olhamos para todos eles tendo um início. O reino de Deus é o reino que sempre existiu. No Salmo 93, no versículo 1 e 2, o salmista assim declarou: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és rei, desde a eternidade. E aí fala de um período, e aí fala de um momento, e aí fala de um contexto que está para além daquilo que veio a existir, daquilo que fora criado pelo próprio Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus manifestar pelo poder da sua palavra tudo aquilo que existe, antes de trazer do nada a existência de todas as coisas, ele já estava assentado no trono. Segunda coisa que mostra esse reino que jamais foi perdido dentro do seu aspecto santo singular, é porque este reino não foi estabelecido por ninguém, não foi ninguém que entronizou Deus. O próprio Deus se colocou neste lugar desde sempre. E também você vai ver que o salmista no Salmo 103, versículo 19, vai dizer que este reino não tem limites. Todo o universo, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que a sua presença está, tudo aquilo que sua presença se manifesta, pertence a Ele, está sob o domínio dEle e Ele governa. No Salmo 103, você vai ver claramente o que o rei Davi declarou no versículo 19. Ele vai dizer: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Quem foi que colocou Deus lá? Ele mesmo. Ele mesmo estabeleceu o seu reinado. Ele mesmo se colocou nessa condição desde todo sempre. E ele vai dizer: e o seu domínio é sobre tudo. Não há um só espaço do universo que Deus não esteja reinando. Não há só um espaço do universo onde algo aconteça que seja um imprevisto para Deus e que Deus não esteja no controle. E só está acontecendo porque assim Ele está permitindo, porque Ele está governando. Quando nós olhamos, irmãos, para o profeta Isaías no capítulo 46, versículos 10 e 11, assim ele declarou:
Ele vai dizer: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, homem do meu conselho, e o disse: eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. O profeta está dizendo que Deus se manifesta claramente ao povo, dizendo: sou eu que faço com que todas as coisas aconteçam. E isso claramente, irmãos, está mostrando o governo, o domínio que Deus tem sobre todas as coisas. É Ele que está dizendo: não há nada que venha como imprevisto, não há nada que venha no sentido de mudar os seus planos. É Ele que está regendo perfeitamente todas as coisas. O profeta Daniel, no seu livro, vai declarar algo bem interessante. Daniel capítulo 4, versículo 35, ele vai dizer: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem é que está declarando isso? Segundo a narrativa do profeta Daniel, o maior imperador que havia na época, Nabucodonosor. Nabucodonosor, no alto do seu orgulho, foi humilhado por Deus, porque não deu glória a Deus, não reconheceu que toda a sua conquista, todo o seu reino, toda a sua prosperidade, todo o seu domínio só estava acontecendo porque o Rei dos Reis estava permitindo, e ele achava que era simplesmente fruto do seu esforço, da sua capacidade, do exército que tinha, do momento favorável que estava em suas mãos. E ele não reconhece isso, ele não se humilha até que ele é destituído do seu trono. Vai ser achado entre os animais. Houve um surto psicótico nesse homem, de tal maneira que ele perdeu a razão, até o momento em que volta a lucidez, e ele começa a reconhecer o quê? Ele começa a reconhecer quem reina, ele começa a reconhecer quem manda, ele começa a reconhecer que todos os moradores da terra são como nada diante do verdadeiro rei que nunca perdeu o seu domínio. A terceira coisa que fala da singularidade deste reino que nunca foi perdido é que é um reino que jamais terá fim. Assim como ele não teve início, assim como ninguém antes dele existiu, inclusive para entronizá-lo, ele mesmo se colocou nesse lugar, porque não havia ninguém maior do que ele para o entronizar. E nesse sentido nós temos que pensar nas canções e letras que dizem que nós entronizamos Deus. Deus está lá, ninguém o entronizou, Deus está assentado nesse trono, porque assim mesmo Ele fez esse próprio movimento, ninguém o coroou, Ele se colocou neste lugar desde todo sempre. E a Bíblia vai falar também que a extensão desse reinado não tem fim. Quando nós olhamos para o salmista, no Salmo 145, versículo 13, nós vamos ver que o salmista assim declara a respeito do reino de Deus, deste reino que não foi perdido: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Em quarto lugar, a singularidade deste reino que jamais foi perdido é porque ele é o rei. É o reino onde este rei não só governa, mas mantém. Esse reino, meus amados irmãos, é diferenciado, é santo, porque tudo subsiste por causa dele. Se você for para o Salmo 104, dos versículos 27 ao 31, você vai ver que o salmista declara isso. Ele vai dizer: todos esperam que lhe dês de comer ao seu tempo. Se lhes dá, eles reconhecem. Se abres a mão, eles se fartam. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Se envias o teu espírito, eles são
recriados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exultem o Senhor por suas obras. O que é que o salmista está afirmando aqui? Que tudo depende dele para subsistir. Se Deus virar o rosto, se Deus não der atenção, a natureza entra em colapso. E se aquilo que foi criado deixar de existir, porque Deus nos sustentou, Ele ainda tem o poder para tornar a reviver. Tudo depende dele. Ele reina sobre todas as coisas. E quando nós afirmamos, irmãos, a respeito desse reino que jamais foi perdido, é o reino que fala do governo de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os agentes responsáveis que foram criados por Ele de forma perfeita e livre. Como, por exemplo, Satanás e seus anjos. As pessoas acham que existe uma luta de igual para igual entre trevas e luz, entre Deus e o diabo. Não existe essa luta. Até porque o diabo está sob o domínio, Satanás está sob o domínio de Deus. E o exemplo que nós vemos na Bíblia, irmãos, é a própria história de Jó. Jó foi atacado de situações terríveis, mas quem atacou? Satanás. Mas Satanás só atacou por quê? Porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Porque Deus tinha algo a fazer na vida de Jó, de tal maneira que o último estado de Jó, irmãos, não foi pior, foi melhor do que o primeiro. No final, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Jó tinha mais intimidade com Deus, e Deus restituiu tudo em dobro aquilo que Jó havia perdido. Enquanto o diabo, na malignidade do seu coração, estava tentando destruir Jó para provar a Deus que Jó só era fiel ao Senhor por aquilo que Deus dava a ele, na verdade o diabo nem sabia que estava ao serviço do próprio Deus para melhorar ainda mais a condição espiritual do próprio Jó. Isso mostra, meus amados irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Que ainda que a gente possa estar passando situações que a gente não entenda, Deus está no controle, porque Ele nunca perdeu o seu reinado. Por isso que o apóstolo Paulo é claro ao afirmar em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto significa que Deus, através das mais diversas circunstâncias, as mais estranhas, às vezes mais dolorosas, às vezes mais incompreensíveis, Deus está atuando a fim de que o seu propósito se cumpra em nossas vidas e o seu nome seja glorificado. Deus também governa os ímpios, aqueles que não o reconhecem, aqueles que até o negam, aqueles que acham que mandam nesse universo, aqueles que têm atitudes que na intenção do seu coração é para prejudicar. Deus está no controle. E a história de Jesus mostra isso, irmãos. A Bíblia diz que Judas se levantou contra Jesus, o traiu, o seu coração foi mau, ele preferiu moedas do que o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia vai dizer também que já havia uma profecia a respeito disso, que isso deveria acontecer. No entanto, aquele que está fazendo está cumprindo um propósito de Deus, mas é totalmente responsável por essa atitude. E a gente vai ver que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento afirmam a respeito disso, que Judas era o filho da perdição, mas ao mesmo tempo se cumpriu na atitude de Judas o propósito de Deus, que Jesus deveria ser entregue, que deveria ser traído. A mesma coisa aconteceu com as autoridades religiosas e políticas da época de Jesus. Tanto aqueles que estavam revestidos de autoridade do Império Romano, como aqueles que estavam revestidos de autoridade da religião judaica da época, se levantaram contra Jesus. Para quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus.
Por isso que Deus diz, através do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Essa afirmação está dizendo: eu estou no controle. O pecado entrou, a maldade entrou, mas ainda assim o pecado e a maldade não estão fora do meu controle. Deus não é o agente responsável por todo o mal, mas aqueles que o são não estão fora do controle de Deus. E é nesse aspecto, meus amados irmãos, que nós declaramos que Deus reina, que Deus está sentado no trono, porque este governo não foi e jamais será perdido. Mas existe um outro aspecto também, irmãos, desse reinado, que é o reino reconquistado por Cristo. E aqui a Bíblia vai falar a respeito do aspecto redentivo e pactual da aliança que Deus veio fazer com um povo escolhido para ser o seu Deus, para revelar a sua lei, para claramente manifestar a sua vontade e governar os seus corações. A igreja do Antigo Testamento, o Israel de Deus, recebeu então esse privilégio. Fora escolhida dentre tantas nações que havia na face da terra, recebeu a lei, viu os sinais. Deus levantou profetas para orientar a nação de Israel. Mas qual foi o problema de Israel, irmãos? O problema de Israel foi não entender a manifestação desta redenção e desse pacto, porque Israel criou duas situações contrárias àquilo que de fato eles deveriam entender. Eles achavam que o pacto redentivo que Deus queria fazer com o seu povo era uma obra fruto do próprio esforço humano e de exclusividade deles. Então eles embarcaram na ideia do mérito e da exclusividade. Eles achavam que dentre todos os povos que Deus havia escolhido, Deus havia olhado para eles como se eles fossem capazes de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. E não só isso, eles passaram a achar também que dentre todas as nações, eles eram melhores, eles eram os únicos, eles tinham uma prioridade, um privilégio maior do que todas as outras nações. Eles não entenderam, meus amados irmãos, aquilo que começou a se revelar e se manifestar em Cristo Jesus, o Verbo de Deus. E foi justamente por essa concepção tão errada a respeito da aliança, do pacto, da redenção, que eles não conseguiram entender o dia da visitação. E Jesus chorou: Jerusalém, Jerusalém, que mata, que apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos. Jesus disse isso em lágrimas, chorando, olhando para Jerusalém, vendo a rejeição de Jerusalém. E Jesus afirma: contudo, não entendestes o dia da tua visitação. O entendimento distorcido daquilo que Deus havia dado à nação de Israel fez com que a cegueira tomasse conta do coração, e eles não enxergassem o Messias, e eles não enxergassem que tipo de reino Deus estava propondo para eles. Eles interpretaram um reino puramente humano, e ainda havia, de certa maneira, isso na mentalidade dos discípulos, porque a grande pergunta que eles fizeram quando Jesus está sendo assunto aos céus é: quando o reino seria restaurado? E a pergunta ali, meus amados irmãos, era um reino político, um reino terreno. E o pacto redentivo, a aliança que Deus veio fazer conosco, não fala deste reino, não fala de um reino terreno, mas fala de um reino espiritual, que começou a manifestar-se claramente na encarnação do Verbo, porque o Verbo veio revelar a graça de Deus. O Verbo veio revelar que esta aliança, esta redenção é mediante o poder da graça, não é mérito humano.
não é mediante a uma observação fervorosa de um rito religioso, mas é mediante a corações que reconhecem que nada podem fazer diante de Deus, a não ser se renderem e clamarem a misericórdia e o perdão dos seus pecados sobre as suas vidas. Porque a Bíblia diz claramente, o apóstolo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E dentre tantos mistérios revelados, Jesus é um deles. Outro é justamente aquilo que quebrava o conceito de exclusividade dos judeus. Esta igreja, esses eleitos, eram formados por pessoas de todas as tribos, raças e nações, judeus e gentios, fazendo parte deste reino, desta herança em Cristo Jesus. Paulo, é claro, quando fala aos Gálatas, ele vai dizer: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Paulo está falando da graça, daquilo que nós falamos, que nos permite clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. Nós fomos adotados segundo a graça e não segundo o nosso mérito, e não segundo a nossa genética, e não segundo a nossa descendência humana em Abraão, mas em Cristo Jesus. A promessa da graça feita a Abraão atinge a todo aquele que se arrepende, a todo aquele que é trazido pela mão soberana e eficaz da graça de Deus. É por isso que Jesus falou claramente para Nicodemos que a entrada neste reino é mediante um novo nascimento. Ele vai dizer: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode desfrutar este reino. Então, nós entendemos claramente, meus amados irmãos, que este reino, que é o governo de Deus agora sobre corações, ele faz parte deste pacto redentivo, desta aliança, de trazer os eleitos para que eles venham desfrutar justamente este reino. E nesse aspecto, irmãos, este reino de Deus, ele foi justamente inaugurado para destruir o reino das trevas, para entrar no reino das trevas e tomar de volta corações que estavam subjugados no pecado, sob a influência de Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, ele vai dizer que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meus amados irmãos, primeiramente é importante nós entendermos esse aspecto do reino, o reino que nunca foi perdido, e o reino que está acontecendo, o reino que foi inaugurado, o reino que acontece em nossas vidas mediante o Espírito Santo, que nos faz nos rendermos diante do Senhor Jesus Cristo e o reconhecermos como nosso Senhor e como nosso Salvador. E esse segundo aspecto do reino, que é o reino pactual redentivo, ele vai se tornar, ele vai se concluir, ele vai se concretizar justamente porque Deus reina, porque Deus nunca perdeu o seu governo. Esse reino redentivo, esse reino no coração, irmãos, das pessoas, dos eleitos de Deus, daqueles que Deus escolheu desde toda a eternidade, ele vai acontecer porque Deus tem um controle, porque ele não é um plano solto ao acaso. Deus ali então esperando que os homens, mediante o seu desejo ou a sorte, faça com que se concretize esse desejo. Pelo contrário, esse plano vai se concretizar porque Deus está no controle. E porque Deus está no controle, tudo o que Ele quer vai acontecer. Por isso que Jó declarou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos jamais será frustrado. Mas em segundo lugar, queridos, o que significa orarmos para que venha o Rei? O significado dessa oração, meus amados irmãos, onde nós clamamos a manifestação desse reino sobre as nossas vidas e sobre
o nosso país e sobre os lugares onde nós estamos, ele vai nos revelar algumas coisas importantes. Primeiro, é uma oração, que aí nós estamos entrando propriamente no que Jesus está falando aqui, que venha o teu reino. Então essa oração, primeiramente, é uma oração para que as trevas sejam destruídas, para que o reino das trevas seja destruído. Então, nesse aspecto, meus amados irmãos, existe uma luta, existe uma oposição, mas perfeitamente controlada, perfeitamente limitada pelo próprio Deus, como nós vimos na própria história de Jó. E nesta luta, meus amados irmãos, Deus nos revela que esse confronto não é mediante a quem nós estamos vendo, a quem nós tocamos. Paulo é claro, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versículo 12, falando que nós não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. A luta espiritual da igreja é contra as trevas, é contra Satanás, é contra principados, é contra potestades. É esta a nossa luta. Aquele que vem para o reino de Deus é aquele que agora se colocou em oposição ao reino das trevas. Mas nessa luta, meus amados irmãos, nós temos a certeza da nossa vitória. Nós temos a certeza que estamos do lado de quem já declarou a vitória. Não é uma luta onde temos possibilidade de vencer. Não é uma luta onde nós vamos nos arriscar. É uma luta onde a vitória é certa. Por isso que a Bíblia nos chama mais do que vencedores. É aquele que sai já sabendo que a sua conquista é certa. É aquele que sai sabendo que a sua vitória é certa. Mas mesmo em meio a essas certezas, Deus nos coloca responsabilidades. Então, meus amados irmãos, o próprio Jesus, ele declarou a queda de Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu vi Satanás como um raio cair do céu. A sentença do diabo é a condenação eterna. E isso vai se concretizar. Na cruz do Calvário, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Deus, em Cristo, o despojou, o derrotou, o expôs publicamente. E sobre ele, sobre as trevas, sobre Satanás, triunfou. E aquilo que Satanás tinha como argumentação para nos acusar, a Bíblia diz que Deus rasgou a nossa dívida. O script de dívida que era contra o próprio Deus, que o diabo nos acusava, foi rasgado. Deus em Cristo perdoou as nossas dívidas. No entanto, meus amados, a derrota definitiva de Satanás se concretizará na segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, versículo 25, ele vai dizer: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aonde Deus vai submeter toda a oposição, e não haverá ninguém mais para se levantar sobre o seu reino contra ele, trazendo coisas contrárias à própria vontade do Senhor. Então, quando nós oramos, irmãos, para que venha o reino, nós estamos orando por um reino que já foi inaugurado e que vai ser concretizado na vinda de Jesus Cristo, onde plenamente o poder das trevas será anulado, será aniquilado. A segunda razão, meus amados irmãos, o segundo significado para nós fazermos essa oração aqui do Pai Nosso, venha o teu reino, é que esta oração também é uma oração missionária. É uma oração para nos impulsionarmos a pregarmos o Evangelho. É uma oração, irmãos, aonde nós temos que ter consciência que nós mesmos somos a resposta dela. Porque
a vinda do reino também é a propagação do evangelho a todas as nações. Jesus disse que quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. E quando nós olhamos, irmãos, para o próprio Jesus, iniciando o seu ministério, depois de ser batizado, as primeiras palavras que Jesus começa a anunciar são essas: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a igreja é chamada a proclamar este evangelho de arrependimento, porque o reino chegou e o reino vai se concretizar. O reino redentivo, o reino que é aliança com o próprio rei, o reino de Deus governando os nossos corações. Esta é a missão da igreja. Jesus, ressurreto dentre os mortos, quando apareceu aos discípulos, os comissionou. E essa comissão, irmãos, não era só para aqueles daquele momento, mas para todos os discípulos de todos os lugares, de todas as épocas, dizendo: portanto, indo, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas. Então a nossa missão, irmãos, é a missão de, ao pregarmos o evangelho, ao proclamarmos o reino de Deus, fazermos discípulos e também anunciarmos a sua glória. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos o reino de Deus, e essa oração, irmãos, é justamente o clamor para que Deus nos capacite a isso, nós estamos dizendo que as pessoas devem se arrepender, discípulos serão formados com este anúncio, com essa pregação, com essa mensagem, mas a glória de Deus também vai ser propagada. No Salmo 96, o salmista diz: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os falsos deuses. Se existe um Deus que tem que ser anunciado, se existe um Deus que tem que ser proclamado, é o verdadeiro Deus. Porque os outros deuses, quer sejam aqueles que têm vínculos religiosos criados dentro dessa dimensão, ou mesmo deuses que muitas pessoas dizem que não tem nada a ver com religião, como o dinheiro, como o poder, a inteligência, tudo aquilo que governa a mente das pessoas, tudo aquilo que se torna importante, tudo aquilo que assume o primeiro lugar, tudo aquilo que move a pessoa como sendo o maior interesse da vida dela, tudo isso, diante do verdadeiro Deus, é falso, é enganoso, é engodo, porque o verdadeiro Deus, que deve ser ouvido, louvado, que é digno, é o Deus que anuncia que o seu reino é chegado. E quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo também que Deus nos capacite a proclamarmos este reino. Mas essa oração também, queridos, é uma oração para que a igreja seja purificada. Porque ao clamarmos o reino de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos clamando o governo de Deus. Nós estamos clamando que de forma visível as pessoas vejam quem nos governa, quem é a maior autoridade sobre as nossas vidas, quem é o comando principal da nossa caminhada, quem governa as pessoas num contexto capitalista é o dinheiro. Tudo que as pessoas fazem, competindo umas com as outras, é justamente atrás do capital, através do valor. Muitas vezes em sociedades socialistas, cuja ideia é repartir, o que mais governa é a incredulidade, o ateísmo. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que o que deve governar a igreja não é a sua mente, não é o dinheiro, não são os recursos desse mundo, mas a igreja deve evidenciar que o governo da sua vida é o governo dos céus. Por isso também que essa oração é uma oração para uma purificação, para uma santificação, para aquilo que diz respeito ao nome de Deus, honrarmos, exaltarmos, glorificarmos.
E honrar, exaltar, glorificar a Deus não é apenas falar, não é apenas cantar, mas sobretudo é agir, é demonstrar na nossa conduta. Por isso que o apóstolo João é claro na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: aquele que diz estar nele, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. E Jesus glorificou. E Jesus pôde dizer na oração sacerdotal do capítulo 17 de João: glorifica a mim, como eu tenho te glorificado na terra. O andar de Jesus foi o andar onde o Pai foi glorificado. Então, quando nós clamamos, meus amados irmãos, venha o teu reino, nós estamos clamando a capacidade dos céus, porque não é nós, é a capacidade dos céus, para que Deus nos ajude a estarmos debaixo do seu governo. É isso que nós precisamos entender. Mas em quarto lugar, irmãos, o significado dessa oração também é um clamor pela volta de Cristo, porque é esta volta que vai consumar este reino. É esta volta, meus amados irmãos, que vai concretizar a plenitude deste reino, deste pacto, desta aliança, deste governo pleno de Deus em nossos corações, aonde não haverá mais nenhum coração que não se submeta livremente ao seu governo e que não queira glorificá-lo e que não queira se prostrar diante dele. Então essa oração também é um clamor pelo Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus amados, que este clamor não pode ser apenas um clamor de quem está sufocado. Tem gente que está ansioso pela volta de Cristo, não por causa dele, mas por aquilo que talvez ele possa promover como livrar das aflições desse mundo. Tem gente que em meio às suas angústias, em meio aos seus problemas, diz: Senhor, vem logo porque eu não aguento mais. Vem logo, me tira dessa situação. O Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo, é a oração em que o Espírito leva a noiva a clamar, desejando o noivo, almejando o noivo. É uma oração pelo noivo e não por aquilo que o noivo possa promover. Nós temos a promessa, irmãos, que quando o noivo chegar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós temos a promessa, meus amados irmãos, que quando o noivo chegar, não haverá mais aflição, não haverá mais dores. Nós desfrutaremos de algo que os nossos olhos nunca viram, que a nossa mente nunca imaginou, que jamais subiu ao nosso coração. Mas o grande desejo da nossa alma não deve ser pelo benefício, mas sim pelo próprio noivo, porque a maior riqueza que nós temos, tanto aqui nesta vida como aqui nos aguarda para vivenciarmos eternamente, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, é o próprio noivo, é o próprio resgatador da sua igreja, é aquele que nos redimiu, é aquele que nos comprou com o seu precioso sangue. E em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, qual é o propósito dessa oração? 3 coisas Jesus nos ensina como propósito, como razão para clamarmos: venha o teu reino. A primeira é mostrar que Deus é o Senhor da história. Nós clamamos o reino dele porque este rei já reina. E se este rei já reina, ele pode reinar em nossas vidas. Ele é o Senhor da história, ele domina sobre tudo. Esta foi a oração do rei Davi no momento em que ele está agradecendo o ofertório que foi levantado para a construção do templo. Davi faz a seguinte declaração em forma de exaltação, de doxologia ao Senhor. Ele diz: tu dominas sobre tudo, na tua mão está a força e o poder, e na tua mão está o engrandecer, e a tudo dá força. Quem eleva é o Senhor, quem engrandece é o Senhor, quem abate é o Senhor, quem tira é o Senhor, quem abre porta é o Senhor, quem fecha a porta é o Senhor, quem diz sim e as coisas acontecem é o Senhor, quem diz não e nada pode acontecer é o Senhor. Ele domina sobre tudo porque Ele é o Senhor da história.
Não é a história que está governando o nosso Deus. É Ele que governa a história. Não são acontecimentos que se dão ao acaso e Deus só está intervindo. É o próprio Deus, mediante até permissões, que está governando, levando ao fim tudo aquilo que Ele desejou fazer desde toda a eternidade. Aquele que faz, conforme o apóstolo Paulo, tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Não tem plano B do plano de Deus. Não tem remendo, não tem emenda nos seus projetos. Aquilo que Ele desejou é aquilo que Ele está executando, porque Ele é o Senhor da história, porque é Ele que está escrevendo a história, porque é Ele que está determinando como todas as coisas devem acontecer para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Qual o propósito dessa oração? Em segundo lugar, revelar a nossa total dependência ao Senhor. Se Ele é o Senhor, se tudo está sob o controle dEle, quer queiramos ou não, Ele nos governa. Ainda que o ímpio diga, quem manda na minha vida sou eu, em última instância não é. Ainda que você conheça alguém e diga, Deus não existe, tudo que eu conquistei é fruto do meu esforço e eu faço o que eu quiser da minha vida. Ainda que ele pense assim, em última instância não é assim. Portanto, meus amados irmãos, esta oração nos ensina a dependermos de Deus, a nos curvarmos perante o verdadeiro Rei, a reconhecermos a autoridade, a reconhecermos que nada vai acontecer ou deixar de acontecer se não estiver conforme a vontade dEle. Por isso que Jesus, direcionando-se aos seus discípulos, em João 15:5, Ele vai dizer, porque sem mim nada podereis fazer. E aí nada é nada. O que Jesus está falando aqui é uma coisa absoluta. Nada podereis fazer. Ninguém sai e vive uma vida independente. Na verdade, meus amados irmãos, quando Adão resolveu viver a vida que ele achou ser a melhor, ele não criou um mundo paralelo. Satanás, quando se rebelou e foi retirado do céu, ele não criou um mundo paralelo. Ele está dentro do controle de Deus. Não há ninguém que possa fugir desse controle. Por isso, irmãos, só nos resta nos rendermos diante dele, dependermos totalmente dele. Essa oração tem como propósito também nos ensinar isso, que o nosso coração é dependente desse Deus Todo-Poderoso. E a terceira coisa, irmãos, é que o propósito de Jesus, ao nos ensinar que nós devemos clamar que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, é nos trazer esperança, é mostrar que por mais que os nossos olhos possam ver, enxergar situações perdidas, há esperança. Deus é que tem a última palavra, não é circunstâncias, não são pessoas, não é o que você está vendo, não é aquilo que você recebeu como resposta de alguém. Deus tem a última palavra e somente Ele é que determina o ponto final na existência de cada um de nós, como também na existência deste universo. Isso nos dá esperança, irmãos, que enquanto clamarmos este reino, nós temos a esperança que podemos sair de toda e qualquer situação, que podemos superar todo e qualquer obstáculo, que podemos olhar para o amanhã e não o vê-lo de forma catastrófica, terrível, como se nada pudesse ser feito, porque está totalmente fora do nosso controle. Aquilo que nós olhamos para o futuro, que está fora do nosso controle, não está fora do controle de Deus, porque quem sustentou as nossas vidas até hoje, diante de tantos obstáculos que já passamos, diante de tantas situações difíceis que já passamos, é o Senhor. Por isso que Davi diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de todos os seus benefícios. Em meio à dor veio o alívio, em meio à escassez veio a provisão,
Em meio à sede, Deus saciou a nossa alma. Em meio ao choro veio o consolo. Em meio à noite surge o dia. Por isso, meus amados irmãos, que quando nós clamamos, venha o teu reino, nós estamos clamando pela intervenção dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre essa situação tão angustiante que nós estamos passando. E é o Senhor, o Rei da Glória, que controla todas as coisas. Por isso devemos nos prostrar e dizer: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino sobre as nossas vidas. Vamos orar, meus amados irmãos, mais uma vez. Ó Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, te damos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que traz esperança, que nos faz descansar naquele que de fato governa todas as coisas, governa de forma perfeita. Não é o fato de nós não entendermos, Senhor, muitas coisas que acontecem que devemos questionar o teu governo. Tu governas de forma perfeita. E este perfeito, Senhor, nem sempre é a satisfação dos nossos desejos, por isso que é perfeito, porque o Senhor faz como lhe apraz. Porque o Senhor faz conforme o desejo do teu próprio coração. Porque tudo quanto o Senhor quer é perfeito. Tudo quanto o Senhor faz conforme a perfeição da tua própria vontade mostra ações perfeitas. E tu tens todo o poder para fazer conforme, Senhor, a tua própria vontade. E nesta manhã, Senhor, depois de olharmos para mais um aspecto dessa oração, nos ensina a clamarmos: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu governo sobre as nossas mentes, venha o teu reino sobre as nossas casas, venha o teu reino sobre a tua igreja, venha o teu reino, Senhor, sobre o nosso trabalho, venha o teu reino, Senhor, sobre o nosso caminhar, venha o teu reino, Senhor, de forma completa em todas as áreas da nossa vida, a fim de que sejas sempre exaltado, glorificado, a fim de que possamos, ó Pai, santificarmos o teu nome para o louvor da tua glória, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus amados irmãos, louvamos a Deus, estamos chegando ao final de mais uma escola bíblica dominical, lembrando aos amados que nós temos o culto à noite às 18 horas, estaremos iniciando a transmissão. Nós estamos fazendo pelo Facebook, meus amados irmãos, porque o alcance é bem maior, né? Nós pelo canal do YouTube tem a comodidade dos irmãos que têm Smart TV, vem na sua televisão em casa, mas esta mesma gravação vai ser lançada lá. Se você tem dificuldade de ver pelo celular, você pode ver essa mesma mensagem, que sempre vai estar sendo postada lá no canal da igreja do YouTube. Mas nós estamos fazendo pelo Facebook porque o alcance é muito maior. E o nosso intuito, irmãos, diante de tantas situações que nós estamos passando, não é só enxergar o problema, não é só enxergar a dificuldade, não é só sentarmos e nos entristecermos achando que a nossa vida é uma vida que não vale a pena de ser vivida. Mas em toda crise, em toda dificuldade, há oportunidade. E a grande oportunidade, meus amados, que nós estamos tendo hoje é de pregar o Evangelho. É de pregar o Evangelho de uma forma ainda muito mais amplificada. Quantas pessoas nunca entraram numa igreja? Quantas pessoas você já convidou para estar até na nossa igreja, que nunca vieram, que eram resistentes, mas estão em casa, vendo a pregação do Evangelho. Estão em casa, sendo consoladas pela palavra do Senhor. Estão em casa sendo ministradas por Deus. Por isso que nós temos que ser agentes. Então todas as vezes que nós formos transmitir o culto pela página da igreja do Facebook, compartilhe na sua própria página, que mais pessoas vão ver, e o Evangelho vai ser pregado, e você vai ser um instrumento de Deus para o louvor e a glória do nome dele, ok? Então estaremos fazendo as programações que são transmitidas aqui da igreja através da página do Facebook da igreja. As lives de intercessões, que são segundas à noite, quarta pela manhã e sextas à noite,
continuarão sendo pelo Facebook e pelo Instagram também. Apenas os cultos de escola bíblica dominical, culto domingo à noite e a quarta-feira à noite, aqui, transmitido da igreja via Facebook. Mas como eu falei, todas as mensagens e ministrações estarão depois lá no canal da igreja. Então, se você não conseguiu acompanhar, que é muito raro, né, mas se você quer ter a comodidade, né, de uma tela maior, de ver a mensagem, você também pode depois acompanhar, que ela vai ser colocada lá no canal da igreja e você vê na sua Smart TV. Amém, querido? Deus te abençoe. Lembrando mais uma vez, 18 horas estaremos começando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor e as ofertas, né, dízimos e ofertas. Você pode fazer o depósito no banco, está aí a conta da igreja, pode fazer a transferência via aplicativo ou trazer aqui na igreja quando o culto está sendo transmitido a partir aqui da nossa igreja. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã, né? Agradeço a Deus os irmãos que vieram nos ajudar nesta manhã. Continue orando por nós. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero agradecer cada irmão que manda mensagem para mim, né, dizendo que está orando, trazendo uma palavra de ânimo. Essa semana foi teve o dia do abraço. Os irmãos colocaram com a irmã Rosário aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Nós estamos ansiosos, meus amados irmãos, para chegar aquele dia, para nós de fato nos abraçarmos. Hoje o abraço é simbólico diante do que nós estamos vivendo, mas nosso coração almeja que Deus restaure todas as coisas e nos permita os encontros presenciais para abraçarmos uns aos outros, estarmos juntos na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Mas receba o nosso abraço em nome da igreja. Deus abençoe a sua vida. Se você que está transmitindo, se você que está recebendo a transmissão das mensagens, entregou a sua vida a Jesus, né, ou voltou para o Senhor, você pode ir lá na página da igreja, mandar lá, né, o seu telefone de contato e se manifestar para que a gente possa entrar em contato com você e assim dar o apoio espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua bondade, graça, misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por permitirmos a continuidade, Senhor, do culto a Ti. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe, querido.